Boa noite, gente. Tá no ar o Politicação. O convidado de hoje nasceu nos anos 60, graduou-se em jornalismo pela USP e também é mestre em administração. Em 1980, fez parte da primeira direção municipal do PMDB na cidade de Franco da Rocha, em plena época da abertura política, do processo de redemocratização do país. Um ano mais tarde, filiou-se ao PT, redobrou esforços na militância e, então, no ano de 88, foi eleito vereador do município também de Franco da Rocha, o que abriu espaço para que nos anos 90 vencesse as eleições majoritárias de 92 e assumisse a prefeitura da cidade. Nesse intervalo, foi conhecido como o pai dos pobres, por deixar um legado social e político muito importante para o município, sobretudo para a periferia e também as pessoas mais carentes. Foi secretário de comunicação do saudoso Celso Daniel. Nos anos 2000, o homem forte da gestão João Avamileno, sendo secretário de governo, e depois disso foi presidente do CEAGESP por mais de 6 anos, diretor executivo da TV Brasil, além também de vice-presidente da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, empresa pública diretamente ligada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Além de tudo isso também, é corintiano e colunista da revista Fórum. Boa noite, Maurici. Boa noite, Sérgio. Boa noite a você. Boa noite aos nossos amigos do Politicação. Quero falar da minha satisfação de estar aqui conversando com vocês essa noite. A satisfação é nossa. Aproveito o ensejo para dizer que você daí de casa pode nos acompanhar, interagir e mandar as suas perguntas aí nas mídias sociais. Vamos lá. Mário Maurici de Lima Moraes, saudade de revê-lo aqui no ABC. Você foi prefeito de Franco da Rocha, tem experiência no executivo. Como que você avalia hoje a corrida eleitoral, sobretudo esse momento de incerteza política que o país vive? O que você pensa hoje da situação, fazendo um recorte, uma análise conjuntural da política nacional? Bom, um momento, como você disse, é um momento bastante grave. Basta dizer que nós vamos agora disputar uma eleição daqui a pouco mais de 40 dias e o principal candidato, aquele que tem o maior apoio popular, aquele que lidera de longe as pesquisas, encontra-se preso em Curitiba e ninguém sabe ainda se ele vai poder ou não participar das eleições. Embora na realidade ele esteja participando, né? Embora preso, embora com a sua candidatura sob risco, o presidente Lula é o principal ator, né? É o protagonista desse processo eleitoral. Agora, eu não me lembro de um momento tão difícil, Sérgio, na história recente do Brasil, porque nós vivemos um período bastante interessante, né? Os 14 anos do governo do presidente Lula e da presidente Dilma foram períodos de crescimento econômico, período de diminuição das desigualdades econômico-sociais. Mas agora, depois do golpe, depois do afastamento da presidenta Dilma, nós estamos vivendo um momento onde nós não só não estamos ampliando os direitos individuais e sociais, como nós estamos amargando recuos imensos, né? Como, por exemplo, a questão da reforma trabalhista, como, por exemplo, a questão da inversão do modelo de negócios do pré-sal, o que deixa descoberto o financiamento do Plano Nacional de Educação, sem contar na saúde, né? Então é um momento muito grave. E o povo brasileiro daqui a poucos dias vai ter que escolher que rumo vai tomar, não é? E nesse clima de incerteza que nós estamos vivendo. E eu tenho notado, de forma até recorrente, Maurici, muitos especialistas dizendo que a história ensina que em todo momento de incerteza as pessoas buscam amparo naquilo que é clássico, naquilo que é conservador, como se isso fosse capaz, digamos que de realinhar as coisas para um equilíbrio. E a gente vê que não. O ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas, a última do Datafolha com 39%, no campo progressista, o que quebra um pouco esse paradigma. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você imagina que a classe média
que emergiu, especialmente na época do Lula e da Dilma, como que você acha que a classe média vai se comportar no processo eleitoral desse ano? Então, eu acho que as pesquisas dão um pouco a pista disso, né? Se você reparar, o presidente Lula vem crescendo. E nas últimas pesquisas, pelo menos nas últimas 2 rodadas de pesquisas, já dá para perceber uma certa recuperação dele nesse setor, nos setores médios da sociedade, né? Tem um pouco de sentido essa coisa do conservadorismo, né? Vide o tamanho do eleitorado que tem se encantado pelas promessas ou pelos acenos da extrema-direita. Não é pouca coisa, né? A sensação que eu tenho é que nesse momento a sociedade brasileira está vendo tudo em alto contraste. Tudo em muito preto ou muito branco. Não tem muito espaço para os meios termos, né? Agora, eu penso que durante muito tempo havia ainda uma certa preocupação em relação ao presidente Lula, em especial em função da perseguição, na minha opinião, que ele vem sofrendo, né? Mas eu acho que agora as coisas estão ficando mais claras. A população mais pobre eu acho que já percebeu isso, e os setores médios também. Acho que agora essa determinação da ONU, embora não tenha uma eficácia legal no país, ela dá uma autoridade moral e política para os defensores da candidatura Lula, que tende a fazer com que ela cresça ainda mais. A manifestação do Comitê de Direitos Humanos da ONU pediu ao Brasil que reconsiderasse a situação do Lula e que ele tivesse o direito de ser candidato antes do processo estar transitado em julgado, né? Na sua opinião, é uma prisão injusta, não tem base factual? Essa injustiça você atribui principalmente ao quê? Eu acho que a razão é não deixar o presidente Lula disputar e ganhar a eleição. Quer dizer, não se deu um golpe no país, não se movimentou tudo isso para deixar o sujeito ser candidato e ganhar a eleição. Eu não sei, eu acho que é mais que uma recomendação do que um pedido da ONU, né? O direito internacional se rege por tratados. O Brasil é signatário desse tratado, correto? Então, é claro, eu digo que não tem eficácia porque não tem como cobrar isso. Tem a mesma validade do que a determinação do rei Momo, né? Que é o dono da cidade. Mas eu acho que precisa haver essa reciprocidade, não é verdade? Então, como eu te disse, o Brasil é signatário de tratados internacionais, correto? Eu queria ver se isso tivesse acontecido na Venezuela, o que a nossa imprensa e o nosso governo estavam falando. Provavelmente estariam atacando. É um peso e 2 medidas. Pois é, sem dúvida. Aliás, Venezuela, que vive uma crise aguda, o volume de brasileiros hoje em Boa Vista, a capital de Roraima, é altíssimo. A cidade de Pacaraima aumentou não, algo em torno de 50% a mais da população. Teve aquele episódio, mas não justifica violência, intolerância e xenofobia contra os vizinhos, né? Não, sem dúvida. E aliás, eu vi ontem no 247 uma informação interessante, que o número de brasileiros na Venezuela é bem superior do que o número de venezuelanos no Brasil. Pois é. Então, Exato, né? É importante estar atento nisso também para não fazer juízo de valor e cometer aí nenhum tipo de injustiça. Trazendo agora o debate um pouco para São Paulo. O fato concreto é que o PSDB hoje, Mauricy, está aí há 24 anos no poder. Você imagina que essa relação do PSDB com o povo paulista está desgastada? Existe algum tipo de possibilidade de um outro candidato, seja ele Paulo Scaff, Luiz Marinho, Márcio França, de ocupar esse posto e quebrar essa escrita de tanto tempo? Então, na verdade, eu vou dizer a você que eu acho que o povo brasileiro, de modo geral, não tem muito claro para que serve um governador do estado. Porque para que serve um presidente e um prefeito, todo mundo sabe. Basta o cidadão tropeçar num buraco na rua que ele sabe que é a mãe do prefeito que ele xinga, não é isso? Basta o sujeito comprar um feijão no mercado, subir o preço, ele já sabe que é a mãe do presidente que ele xinga. Agora, do governador, eu acho que ninguém sabe direito o que é a atribuição dele. Vou te dizer por quê, Sérgio. Segurança no estado de São Paulo. Tá bem? Não tá. Saúde, educação, mobilidade urbana, ou seja, tudo isso que é responsabilidade do governo do estado não está bem em São Paulo e há muito tempo. E, no entanto, como você observou, os candidatos tucanos repetidamente têm sido eleitos. É verdade que nesse momento é o momento de uma eleição diferenciada de todas as anteriores nesse período, porque eles estão divididos, os tucanos, correto? Eles concorrem com 2 candidaturas. Se você olhar o espectro que eles sempre abarcaram, tem uma terceira candidatura que não é tucana, mas é próxima, que é o Scaff. São as 3 candidaturas concorrendo. Então, esse seria uma excelente oportunidade
para a gente do PT, para a gente à esquerda, fazer uma disputa nesse espaço que é o principal ninho dos tucanos, né? Você vê que mesmo na oposição ao governo federal durante esses 14 anos, o que manteve os tucanos bem com os pés no chão no Brasil foi o governo do Estado de São Paulo e o governo de Minas, né, eu diria. Mas muito mais o aparelho do governo do Estado de São Paulo. As pessoas, eu estou de acordo, em linhas gerais, elas não costumam associar os problemas ao governador. Geralmente ela associa ao prefeito ou então ao próprio presidente da República. Eu vejo análise semelhante à sua de outros quadros tão importantes quanto dentro do Partido dos Trabalhadores, que atribuem essa presença aí há um tempo considerável do PSDB no comando do Estado a um suposto favorecimento da grande mídia, que talvez faria, enfim, manipulação de opinião pública, um teor crítico seletivo, algum tipo de enviesamento que blindasse essas gestões tucanas. Você acredita nisso ou não? Eu acho que esse pode ser um componente, sim. Acho que existe, correto? Não é só em relação à mídia. A relação entre o governo do Estado, no período dos tucanos, e o Ministério Público, por exemplo, tem sido uma relação ímpar, eu diria, correto? O número de promotores que vem ocupando posições de poder no Executivo paulista é historicamente grande. Agora, eu não acho que nada disso seja decisivo para que eles tenham ocupado o governo até agora. São Paulo é um estado diferenciado dos demais estados da nação e, sinceramente, acho que nós não fomos capazes de apresentar para o povo paulista um projeto de desenvolvimento para o estado de São Paulo que o encantasse. Acredito que o Luiz Marinho agora tem todas as chances de fazer isso. Diferentemente dos candidatos que nós tivemos ao governo do estado, o Marinho tem uma experiência muito interessante nas diversas áreas, né? Foi ministro da Previdência, foi ministro do Trabalho e foi prefeito de São Bernardo do Campo, o que não é pouca coisa. São Bernardo é uma das cidades mais importantes do estado e do país. E o governo do Marinho em São Bernardo foi um governo exemplar. Ainda hoje a cidade reconhece isso. Exato, e São Bernardo do Campo, que foi também vanguarda no processo do movimento sindical, aqui foi o berço de tudo, praticamente o PT nasceu aqui, né? Talvez no documento foi Lins ou Colégio Sion, ali no Higienópolis, mas São Bernardo foi palco desse processo. O estado de São Paulo, historicamente, enfim, as pessoas têm a leitura de que é um estado conservador, que ele abarca uma população relativamente conservadora. E talvez o PT, nesses anos todos, não tenha compreendido talvez qual é que é o código social da população para poder convencer a maioria e, enfim, acabar governando o Estado. Eu queria falar com você também sobre essa situação do recrudescimento do conservadorismo, Jair Bolsonaro, você falou do preto no branco, dos extremismos, não há espaço para o meio termo. Falaremos mais sobre isso com o Maurici no segundo bloco. Politicação vai agora para um breve intervalo, voltamos já. Muito bem, voltamos com o segundo bloco do programa Politicação. Hoje converso com o Maurici, ele que já foi secretário municipal em Santo André e prefeito do município de Franco da Rocha. Maurici, falávamos no primeiro bloco sobre essa situação do conservadorismo. Você imagina que Jair Bolsonaro, do PSL, quando começar de fato o pega pra capar, campanha em rádio, TV, o tempo dele é curtíssimo. Você não imagina que esse fato pode asfixiar a campanha dele? Bom, primeiro, Sérgio, eu acho que os ânimos andam muito exaltados. E, como eu disse, está todo mundo vendo as coisas em alto contraste. Então, acho que isso justifica que esse espaço da direita mais barulhenta seja ocupado aí por esse candidato que você se referiu. Agora,
Acho que tem dois fenômenos para a gente considerar. Primeiro, que a eleição, a campanha eleitoral esse ano, diferentemente das anteriores, é um período muito curto, certo? São 45 dias de campanha, um pouco mais, e na TV são 30 dias, não é isso? Ou seja, Perfeito. até você criar um clima de campanha e fazer o debate, as pessoas entrarem no jogo da campanha e entenderem o que está se passando, vai demorar um pouco. E por fim, o outro fenômeno é o seguinte, essa tática do PT em relação à candidatura do Lula. Porque você, em princípio, se a eleição fosse hoje e as pesquisas estivessem certas, você teria um segundo turno na eleição com, quer dizer, se for o Lula, as pesquisas dizem que liquida... Dá primeiro turno, porque ele tem mais da metade dos que vão votar em alguém. Isso, mas suponha que não seja o Lula, que seja o Haddad, o candidato. Você teria hoje um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, não é isso? Nesse caso, o esforço dos demais candidatos é ir para o segundo turno, concorda? E aí onde Sim. é que eles vão centrar a bateria? Eles vão querer ir para o segundo turno pelo centro-direita ou eles vão querer ir para o segundo turno pelo centro-esquerda? Se for isso, o primeiro embate, se for à direita, o primeiro embate é com Bolsonaro, correto? Agora, eu não sei. Eu tenho a sensação de que por tudo isso, pela campanha mais curta e pela posição muito dicotômica da campanha, eu acredito muito pouco num crescimento da candidatura de Alckmin, ou de Marina, ou de Ciro, ou de Amoedo, ou de qualquer um desses. Agora, o Amoedo que nem participa dos debates, né? Por um acaso ele é o que abarca a maior fortuna, né, declarada, 400 e poucos milhões, ex-banqueiro. Agora sim, o Bolsonaro não seria objetivamente um adversário mais fácil no segundo turno? Porque todas as pesquisas apontam, outros estudos de pesquisa qualitativa, quantitativa, apontam um enfraquecimento brutal dele contra vários candidatos. Por exemplo, a diferença dele no primeiro turno em relação a Geraldo Alckmin é 6 vezes mais. Só que no segundo turno, Geraldo Alckmin venceria Bolsonaro. Assim como o Ciro está empatado tecnicamente. Talvez essa situação de levar o Jair Bolsonaro para o segundo turno não seria, de repente, não estaria dentro de uma certa lógica, alguma tática da própria esquerda, guardar munição para gastar no segundo turno? Não tem dúvida que ele seria o candidato dos sonhos, ou o oponente dos sonhos de qualquer um que vai disputar o segundo turno. Mas é fácil desconstruir o discurso dele? Eu acho que o discurso dele tem teto. E esse teto não é superior a 20%, mesmo no momento delicado como esse que a gente vive. Agora, ele tem que dar resposta para as questões, né? Ele só dará resposta para as questões quando for confrontado com as verdadeiras questões da sociedade brasileira. Eu não sei se ele tem resposta para elas, correto? Nesse momento, quando você vai para um debate com 8, 10 candidatos, é uma coisa. Mas quando você vai no tete a tete, um e outro, aí você tem que ter resposta. Não dá para você sair com uma fala fácil ou com alguma alegoria, né? Pois é, as intervenções dele a gente nota que em alguns momentos são rasas. É mais fácil participar de um debate onde existem vários candidatos, em que talvez ali as discussões não vão para o esgotamento, né? É uma análise mais superficial de temas pontuais, e ele sempre gosta de recorrer à disputa ideológica. É o terreno que ele se sente tranquilo. Agora, de fato, se ele for para o segundo turno, vai ter um tempo igual de TV na segunda fase da campanha. E é evidente que ele vai ter que ter habilidade para tratar de assuntos mais complexos. E eu noto, não sei se você está de acordo, Maurício, que o Bolsonaro, em muitas das vezes, quando, por exemplo, ele é indagado sobre economia, ele tergiversa. Claramente é um assunto que ele não domina. Aliás, para ser presidente da República não precisa ser economista, mas é razoável que o candidato saiba pelo menos o básico para poder dialogar, né, num alto nível. Você não precisa de saber nada no detalhe, ninguém é obrigado e ninguém tem condição de saber tudo no detalhe, mas você tem que ter uma compreensão razoável da sociedade brasileira e do momento atual do mundo, né? Quer dizer, onde é que está inserida a sociedade brasileira no momento de hoje. E isso eu também acho que é uma dificuldade um pouco maior para ele, não é uma coisa a qual ele tenha se dedicado esses anos todos de mandato parlamentar que ele teve, muito menos no período em que ele teve na caserna. Exato. Agora, por exemplo, o líder do executivo. Por exemplo, você é jornalista, fundou vários jornais, participou inclusive do Primeira Mão, outras situações também. Você acha que isso
alguma forma, facilitou, por exemplo, na fase em que você foi secretário de comunicação do Celso? A sua formação acadêmica facilitou de alguma forma no traquejo político, na interlocução com outras pastas, com o próprio prefeito? Você acha que a sua formação ajuda? Olha, no meu caso eu acho que sim, mas eu não quero dizer que ela seja uma condição sine qua non para qualquer pessoa no desempenho dessa ou de outra função parecida. O fundamental é isso que eu te falei, você tem que ter, na minha opinião, você para liderar um processo, você tem que saber ouvir, tem que saber tirar o ponto médio e tem que saber trazer as pessoas com você. Isso não requer nenhuma formação acadêmica para você ter essas condições, essa habilidade. Requer alguma experiência, talvez algum traço inato, não sei. Mas, enfim, o próprio Lula não tem uma formação acadêmica, correto? E, no entanto, ele se mostrou estadista em toda a nossa história, talvez que tenha tido maior sensibilidade para a questão nacional. Perfeito. Ele não só tem traquejo político, como ele tem uma capacidade inerente de perceber, enfim, numa roda de conversa com 3, 4 pessoas, ele sabe qual é que é de cada um e as pessoas acabam gostando. E ele é um símbolo aglutinador das massas, abarca carisma, tanto que até adversários reconhecem. Você viu como é que é, Sérgio? Você, para falar dele agora, demorou um tempinho, né? Porque de fato é uma pessoa diferenciada. Um recorte longo, né? Porque ele tem essa trajetória. Ele é um estadista diferenciado, não tem dúvida disso. Não foi à toa que o presidente Obama disse a ele que ele é o cara. O cara. Você chegou a conviver com esse presidente Lula um tempo, né? Quando esteve aqui no ABC, via ele frequentemente, não? Sempre fui admirador dele. Estive com ele algumas vezes e acompanhei sempre a trajetória dele. Quero lembrar que quando em 92 eu fui eleito prefeito, na Grande São Paulo só tínhamos 2 prefeitos do PT, o Felipe em Diadema e eu em Franco da Rocha. Então é natural que você tivesse um espaço mais curto entre nós Exato. E a liderança nacional. Dali para frente nós já tivemos muitos outros prefeitos, né, que dividiam essa atenção. Agora, eu preferia ter sido prefeito no momento em que ele era presidente da República, porque certamente eu teria tido mais recursos para ajudar Franco da Rocha do que tive. Acho que facilita, né? O Luiz Marinho foi prefeito em São Bernardo na época que Lula foi presidente. Acho que facilita na interlocução, na captação de recursos. É evidente que o governo federal ele tem que trabalhar sem ver cor partidária, mas existe afinidade de projetos e facilita nessa situação da interlocução. De 92 a 96, realmente, na Grande São Paulo eram 2 prefeituras. E na gestão anterior, ou melhor, de 88 a 92, teve Luiz Erundina em São Paulo. Celso Daniel em Santo André, perfeito. Maurício aqui em São Bernardo. Verdade. O próprio... Santos, né? Thelma em Santos, porque o Davi foi contemporâneo meu. E em Diadema também, com o Zé Augusto, acho que na época. E por que você acha que o PT não conseguiu se reeleger? É claro que não havia reeleição na época da pessoa em si, mas o partido poderia continuar. Tinha maturidade? O que você acha? Eu não sei te dizer. Da minha parte, talvez, porque eu tinha na época 31 anos quando fui eleito prefeito, né? Eu era bem jovem. Mas eu acho que tem muito a ver com a conjuntura nacional também, né? E por que foi pai dos pobres? Primeiro não havia, você conte isso. Não, eu diria, primeiro não havia reeleição em 88. Não sei se você se lembra disso para prefeito. Não havia. Só depois de 96. Então, ou seja, você tinha que indicar um candidato, não era uma continuação, correto? Talvez, com bons governos, a gente tivesse tido um sucesso melhor nessa época. Agora, veja, por exemplo, Santo André. Santo André, nós tivemos um racha no PT na sucessão do Celso Daniel em 92. Com o Cicote. Isso, o candidato do Celso era o Granado, que disputou a prévia internamente, perdeu para o Cicote, então o PT foi dividido para a eleição, acabou perdendo para o Brandão. E o Brandão não era pouca coisa, era uma liderança importante, já tinha sido prefeito de Santo André, correto? Tri-prefeito, né? Pois é, era alguém importante. Em Diadema nós ganhamos. Em São Bernardo não é? Em São Bernardo eu não me lembro quem foi o candidato do PT. Foi o Djalma Bom. Foi o Djalma. É verdade. O Djalma Bom ele era vice-prefeito do Maurício Soares de 88 a 92 e em 92 ele foi candidato a prefeito e perdeu para Walter Demarque, se eu não me engano. Então, e você, Sérgio, era muito jovem. Boa parte daqueles nossos amigos e amigas que estão nos vendo agora também eram bastante jovens. Mas quero lembrar você que o final dos anos 80, começo dos anos 90, o Senado Nacional era terrível, né? Terrível. E a economia nossa acabou sendo estabilizada na criação da URV e do Real no governo Fernando Henrique em 94
que levou os tucanos a um prestígio enorme no país. Perfeito. Então, naquele período, foi um período difícil de ganhar as eleições deles. Eu me lembro que em 94 eu era prefeito, já em Franco da Rocha. Na época, a Copa do Mundo começou com o Lula com 70% de intenção de voto. É verdade. Lula Brasil, vice-mercadante, chapa pura, tamanha confiança. E 2, 3 meses depois, Decolou Fernando Henrique. ganhou no primeiro Mas turno. foi uma eleição atípica, porque tanto que o Enéas foi o terceiro colocado, na frente de Orestes Quercia. Não rolou segundo turno. Não. Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda do Economia. Itamar, venceu o primeiro turno, arrefeceu, esterilizou a campanha do Lula. E eu me recordo que a terceira colocação ficou com o Enéas Carneiro, Não me do lembro Prona. disso. Ficou à frente do Orestes Quercia. Você imita o Enéas, não? O Enéas não, não sei, mas eu tenho um grande amigo, aliás, Isabela Rosseto, que está nos corredores da Eco TV. Ela conhece um ótimo imitador do Enéas chamado Hugo Saraiva, que já esteve aqui. Ah, é? É muito bom, o menino tem talento também. E por que pai dos pobres? Eu? Sim. Então, eu acho que você pegou essa informação no Wikipédia, né? Eu li bastante, eu converso também com pessoas de lá e disseram que você teve uma atuação muito forte na periferia da cidade, nessa situação do diálogo com as pessoas mais carentes. Havia isso ou não? Não, é verdade. Eu não me lembro desse negócio de pai dos pobres aí, não. Mas, de fato, a gente fez um governo muito voltado para a periferia. Era uma realidade muito difícil também. Franco da Rocha está numa região muito pobre da Grande São Paulo, talvez a mais pobre da Grande São Paulo. E ela é uma cidade bastante peculiar, né? Quando eu fui prefeito, por exemplo, 20% da área do município era de propriedade do governo do estado. E 25% da força de trabalho era constituída por funcionários públicos estaduais. Então o governo do estado tinha um impacto, cada decisão do governo do estado tinha um impacto muito grande ali. Na época que eu me lembre, a arrecadação de Franco da Rocha hoje deve estar em torno de 250 milhões ano. Na época ela estava em Tem 150 mil habitantes? Isso. Na época ela estava em torno de 18 mil. Tá. Aliás, filho de peixe, peixinho é. O prefeito atual, Kiko Seleguin, é seu filho. Sim, então. É o primeiro mandato? Não, o segundo mandato. E ele é bem jovem. Você vê. Quantos anos ele tem? Ele agora, bom, ele é de 84, então ele tem 34 anos. Ele está no segundo mandato, ele foi reeleito agora em 2016, com 74% dos votos. 74%. Ele é o único prefeito do PT na Grande São Paulo hoje e é o único no estado reeleito. Nós temos outros prefeitos, mas que foram eleitos agora em 2016. Quem ali da região também que foi reeleito com uma margem expressiva de votos foi o professor Eduardo Tadeu, de Várzea Paulista, que foi reeleito com 65% dos votos, perto de Jundiaí ali também. Sim, mas isso já em... Isso antes, Antes também é uma... Acho que 2000, o Eduardo foi eleito em 2000, talvez? Aí eu já não sei. Mas, enfim, foi uma votação expressiva. Também é um personagem Sem jovem. dúvida. Né? Candidato a deputado federal hoje. Tem uma dobrada Pelo importante PT. comigo, pelo PT. E na semana passada, acho que no sábado, eu participei do lançamento da candidatura dele lá. Perfeito. Grande, o professor Eduardo Tadeu. Agora, assim, falávamos sobre Várzea Paulista. O que te moveu para Santo André? Foi algum convite? Você se destacou de alguma forma na região? Como que você veio parar no ABC? Fui convidado pelo prefeito Celso Daniel para vir trabalhar aqui na prefeitura de Santo André em 1999. Eu vim para cá e fui trabalhar na Secretaria de Comunicação. O secretário de Comunicação era o Gilberto Carvalho. Sim. E eu fui destacado para cobrir a Craiza. Fiquei na Craiza até o final de 2000, quando o Celso foi reeleito. E aí ele me convidou para a Secretaria de Comunicação. Eu fiquei na Secretaria de Comunicação 1 ano. No final de 2001, o Celso me convidou para ser secretário de governo, para substituir o Gilberto Carvalho, que estaria saindo da prefeitura para a campanha do Lula. E isso era uma substituição provisória, porque ele, Celso, que estaria saindo junto com o Gilberto, voltariam
para a prefeitura, terminada a campanha do Lula. O diabo é que uma semana depois que eu assumi a Secretaria de Governo, o Celso teve aquele acontecimento trágico que terminou com a morte dele. E eu fiquei como secretário de governo do prefeito João Avamileno. Aí eu tive que me mudar de Franco da Rocha para cá. À época eu ainda morava em Franco da Rocha. Vinha todo dia para cá? Pegava o trem. Antiga São Paulo, Santos Jundiaí, né? E vinha para cá. Levava quanto tempo? 1h20 por aí. Bom, quando eu virei secretário de governo, então eu me mudei para cá, fui morar ali na rua São José Operário, porque aí, não só porque o posto, o cargo, secretário de governo te exige mais, mas também porque logo depois da morte do Celso vieram uma sequência de denúncias contra o nosso governo. Talvez você se lembre. Um bocado de ilações, eu tinha 16 anos na época, mas eu me lembro. Então foi uma situação de difícil, quer dizer, você tinha que se dedicar muito àquilo. Então eu fiz um acordo político lá em Franco da Rocha, mudei-me para cá e mudei a filiação partidária, a militância, vim toda para cá. Depois, em 2004, eu ajudei na coordenação da campanha do prefeito João Avamileno. A minha já então companheira Ivete Garcia era candidata a vice na chapa dele. E eu fiquei aqui no ABC, aqui em Santo André, trabalhando aqui até 2007. Em 2007, naquela disputa pela sucessão do João Avamileno dentro do PT, o prefeito optou por me demitir. Eu fui demitido no final de 2007. Em 2008, eu fui para Brasília, TV Brasil. E lá você foi gerente executivo? Lá eu fui chefe de gabinete da Tereza Cruvinel, que era presidente, até a Ivete, minha companheira, ter contraído um câncer de mama. Ela era vice-prefeita, portanto ela estava aqui em Santo André e eu estava lá em Brasília. Aliás, 2008 foi um ano tenso, né? Aquele racha no PT, com o Cirac. Exato. Da prévia, como eu me referi agora. Podemos falar disso no terceiro bloco? Podemos. O papo tá ótimo aqui. Vamos lá. Teremos mais Maurici no terceiro bloco. Você não saia daí que o Politicação volta já. Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Politicação. Hoje converso com Mário Maurici de Lima Moraes, ele que já foi prefeito de Franco da Rocha, secretário municipal em Santo André e também presidiu a CEAGESP e várias outras situações. Falávamos há pouco sobre a situação de 2008, onde, enfim, o PT ficou dividido. Havia ali uma clara polarização. A gente sabe que muitas das vezes democracia é conflito. E, ultimamente, a gente nota consensos, intervenções vindo de cima, onde a militância não acaba participando e tendo voz ativa. Qual a avaliação que você faz daquela situação de 2008? Para quem não sabe, a Ivete Garcia, esposa do Maurici, foi pré-candidata a prefeita de Santo André em 2008 e o adversário era o Vanderlei Cirac. E foi ali uma situação bem polarizada e por poucos votos o Cirac foi, enfim, conseguiu ter o direito de ser candidato a prefeito. A gente sabe que hoje isso já foi superado, existe uma unidade no PT de Santo André, mas na época ali faltou poucos votos. Qual a avaliação que você faz daquele episódio específico? Então, houve uma... Na verdade, se você olhar, Sérgio, se você olhar para o que vinha acontecendo naquele período, vamos imaginar o seguinte: a Ivete Garcia era vereadora. Ela passou a ser líder da bancada, depois ela foi presidente da Câmara, depois ela foi vice-prefeita do João Avamileno. Quer dizer, havia uma construção sendo feita. O próximo passo seria ela disputar a prefeitura na sucessão do João. O João chamou, num certo momento, a mim e ao Vander, que era o chefe de gabinete dele. Sim, conheci. E que lidava com a relação com a Câmara em especial, e nos disse o seguinte: olha, eu não vou poder tomar partido agora, mas vão construir na candidatura da Ivete.
Então nós fomos fazendo isso a partir da orientação dele. Mas, com o passar do tempo, por razões que só ele saberia dizer quais foram, eu acho que ele mudou de opinião. E aí você começou a ver sinais claros dessa mudança de opinião. Teve um momento até que ele chamou a mim, foi curioso isso, porque ele chamou a mim ao Granado, ao professor Acilino, que era secretário de Cultura e que faleceu há poucos anos, e o Saulo Garlipe. O prefeito nos chamou à sala dele, conversou longamente, uma conversa assim meio sem sentido, amistosa, falando de coisas pessoais, mas um pouco sem sentido, nós não entendemos sem conexão muito com a realidade. Isso. Quando nós saímos da sala, o Granado virou para mim e falou assim: tá vendo, Maurici? Essa conversa foi um pedido de perdão a ele pelo que ele te fez. Ele me chamava de uma pressão que ele teria feito a mim, eu disse: Granado, eu acho que isso aí é um pedido de perdão pelo que ele ainda vai fazer. E não deu outra. 2 dias depois ele me chamou e me demitiu. Aquilo acabou dividindo o governo e o partido, porque eu acabava sendo uma figura meio um pouco emblemática, né, naquela situação. Alguém mais ou menos que representava o que vinha na construção do governo de Santo André a partir do Celso, um corte naquele momento pela opção dele pelo Wanderlei Sirac. Opção legítima, né? Cada um tem o seu direito de fazê-lo. Mas aquilo acabou dividindo profundamente o partido que só veio, tanto que você lembrou bem, o Wanderlei perdeu por poucos votos, 9 votos ou coisa assim, 11 votos, o primeiro turno da prévia, e ganhou o segundo turno da prévia por poucos votos, 11 e poucos. E depois na eleição ele ganhou no primeiro turno por poucos votos e perdeu o segundo turno por poucos votos. E eu acho que essas feridas ainda não foram muito cicatrizadas. Pelo contrário, só se aprofundaram, né? A própria saída do deputado Wanderlei Sirac do PT. Ele foi para o PCdoB. Ele foi para o PCdoB. É claro, ele teve a sabedoria de estar no mesmo campo político, o que faz jus à trajetória dele, mas sem dúvida marca uma diferença entre ele e o grupo que continua no PT hoje. Agora, o ex-prefeito João Alvamileno, ele tinha uma preferência ou ele ficou isento nessa situação? Na prévia? É. Ele apoiou o Wanderlei Sirac no final, como eu te disse. Então isso talvez justifique até o afastamento. Pode ser. Pode. Enfim, abre um leque de interpretação, isso é bem subjetivo. Uhum. Mas o Aydin acabou vencendo depois. Sim, é as verdade. eleições. E, enfim, depois acabou colando nele a imagem de um prefeito sensível à causa da saúde, mas que, por um outro lado, teve a situação da destruição do Cine Carlos Gomes, do estádio Bruno José Daniel. Enfim, várias outras situações que eu não me recordo agora, mas que associavam a gestão dele com episódios ali de supostas prevaricações, de corrupção. Aquilo abriu espaço para que em 2012 o PT voltasse à administração. Em 2012 ela chegou a ser pré-candidata ou não? Não, não mais. Foi uma situação muito dura para ela, porque logo depois da disputa da prévia e as condições em que ela terminou o governo aqui não foram condições das melhores. O prefeito chegou a colocar 2 seguranças na porta do gabinete dela, passou a controlar os movimentos para onde ela ia, com quem ela falava, então foi uma situação difícil para ela. Em boa parte ela atribui a enfermidade dela a esse episódio da disputa em Santo André. O câncer que ela teve depois. Foi superado. Foi superado, graças a Deus. Ela está bem hoje em dia, mas assim, não é um tema que ela goste de tratar. Não é uma coisa que tenha ficado muito bem nas memórias dela. Muito bem. Agora conta pra gente, é uma situação que está no DNA da família? Porque você já foi prefeito, sua esposa vice-prefeita de Santo André, e agora o Kiko, prefeito de Franco da Rocha. De repente, lá na frente, quando tiver um netinho, pode ser também que trilhe o mesmo caminho? Quem sabe, né? Eu costumava brincar, porque assim, o sogro Teu pai do Kiko... também tinha sido ou não? Não, meu pai não. Mas o avô do Kiko, meu sogro, na época, foi prefeito de Franco da Rocha 2 vezes. Não, 1 vez, perdão. E ele foi vereador quando eu fui vereador. Nós éramos opositores um ao outro. Sim. Quando eu fui candidato a prefeito em 82, ele foi também. Quando eu fui candidato a vereador em 88, ele foi também. Quando eu fui candidato a prefeito em 92, ele foi também. Então ele era meu adversário. Nós, no final da vida, muito em função do Kiko, que é prefeito hoje, a gente recompôs a relação. Mas nós éramos adversários. Como que é a relação hoje quando se vê assim? Ele morreu já. Ele faleceu. Agora, ele tinha sido eleito prefeito em 72.
Eu fui eleito prefeito em 92 e o Kiko foi eleito prefeito a primeira vez em 2012. Então, quando o Sapo, que era o meu sogro, era vivo ainda, eu dizia para ele: olha aí, Sapo, ele morreu um pouquinho antes do Kiko ser eleito prefeito. Mas eu falava para ele: Sapo, dizem que a cada 20 anos um membro da nossa família vem assombrar os eleitores de Franco da Rocha. Se isso for verdade, o ano que vem seu neto ganha a eleição. Opa, em 2032, para não quebrar, né? 72, 92 e 2012. Não, aí de 92 para 2012 foram 20 anos. 20 anos também, 20 anos também. Você daí de casa já percebeu que eu sou de humanas e não de exatas, né? Agora, eu prefiro outra brincadeira com os números. Eu prefiro dizer o seguinte, ó. Diga lá. Eu hoje sou coordenador da macro-região Mantiqueira do PT, que é a organização interna do PT. Essa Mantiqueira é uma região com 30 cidades. Nessas 30 cidades tem um prefeito do PT, que é o Kiko, Franco da Rocha. E tem 3 vereadores, os 3 em Franco da Rocha. Então a brincadeira com números que eu costumo dizer é o seguinte, ó. Desde que eu fui eleito vereador em Franco da Rocha em 1988, de lá para cá, nunca o PT deixou de eleger pelo menos um vereador. Tá vendo? Pelo menos deixou um legado. Agora, como que faz essa... Principalmente, ele foi reeleito em 2016, talvez o ano mais difícil do PT, o ano do afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Como que ele fez para encarar a população? Ele procurou restabelecer a verdade do partido? Porque o fato concreto é que ele foi reeleito com 74%. Né? Como que ele compõe na Câmara? Como é que é a relação dele com os outros vereadores? Existe uma coalizão forte? Como que funciona isso? Então, na verdade, numa cidade você tem os fatores são muito locais. É claro que a conjuntura estadual, nacional importa, mas concretamente o eleitor quer saber se você está tomando conta bem da cidade que ele está vivendo ou não. Então ele teve um governo bem avaliado. A votação dele foi para além do PT, tanto... Você vê como é que é. Tanto que ele foi eleito prefeito, mas dos 11 vereadores, só 3 são do PT. Em contrapartida, aqui em Santo André, nós não elegemos o prefeito na sucessão do Grana, mas a bancada do PT continua do mesmo tamanho, com 5 vereadores. Tem o Alemão Duarte, a Beth Sirac, Luiz Alberto, Isso. Montorinho, não sei se está ainda. O Williams, Eduardo Leite, né? E Eduardo Leite. Então você vê, nós sofremos uma derrota no Executivo em Santo André, mas o espaço parlamentar do partido foi mantido mesmo. O que significa isso? Significa razão local, com algum significado para além da questão nacional. Perfeito, perfeito. Ela, em algum momento, ela se relaciona com a situação nacional, mas tem ali a identidade local e tudo mais. Agora, assim, o que te move esse ano, essa situação de ir para o legislativo, de ser candidato, uma pessoa que já teve experiência no executivo e outras funções também de bastante relevância? O que te move hoje, principalmente, a disputar essa situação? Olha, eu diria a você o seguinte, são basicamente dois os motivos. O primeiro motivo é a situação em que o PT se encontrava, eu posso dizer isso a você hoje, no momento em que eu decidi disputar a eleição. Não era um momento muito bom. Para o Brasil é um momento delicado, nós já falamos um pouco disso, e para o PT também era, porque afinal de contas, com a principal liderança, mais importante encarcerada, certo? As eleições de 2016 praticamente nos varreu dos municípios, do governo dos municípios, então era um momento muito difícil. Até aquele momento nós tínhamos tido 104 candidatos a deputado estadual do PT em São Paulo na eleição passada, e agora estamos num número que não chegava a 40. Então, Sérgio, quando está ventando bem, basta você abrir a vela do barco e segurar no timão. Quando para de ventar ou quando está ventando contra, você tem que baixar a vela, pegar o remo e remar. Então, é um momento do PT onde não dá para se furtar da briga. Eu acho que nesses mais de 30 anos de vida partidária, eu acumulei um bocado de experiência, aprendi muita coisa. Aliás, aprendi muita coisa aqui no ABC, aqui em Santo André. E quero colocar isso a serviço do partido. Então, uma razão é a razão da construção partidária. A outra razão que eu quero dizer a você é o fato de que tem um tema que não está na agenda da política, não está na agenda do governo, não está na agenda dos partidos, não está na agenda da sociedade, e que é necessário colocar, na minha visão, que é a questão metropolitana.
Ou seja, muito claramente a esfera de governo municipal é incapaz de resolver algumas questões numa região conurbada como é a região metropolitana de São Paulo. E a esfera de governo estadual não está atenta a esses detalhes. Então eu quero colocar esse componente nessa discussão. E a outra razão é que eu acho que o governo do estado tem uma peculiaridade que também precisa ser discutida, que é o seguinte. Vamos falar aqui da Sabesp. A Sabesp é a empresa... Aliás, eu vi recentemente um artigo seu na revista Fórum falando sobre a crise hídrica. Pois é, veja você. Franco da Rocha, por falar em crise hídrica, em Sabesp, Franco da Rocha tem... Crise hídrica é o termo correto? Eu tenho uma amiga que está aqui pelos corredores, a doutora Isabela, que diz que não. Eu não sei se ela diz que o termo é incorreto ou se ela não gosta do termo. Mas eu acho que sim. Acho que pelo menos é o nome que se colocou. Se convencionou, né? E eu não tenho uma denominação melhor do que essa, não me ocorre agora. Perfeito. Mas olha só, Franco da Rocha não tem um litro de esgoto tratado. Como assim? Não tem, não trata. Sabesp coleta o esgoto, mas não trata. Não é só Franco da Rocha, em toda a nossa região lá não tem. E ao mesmo tempo nós temos lá a represa Paiva Castro, que é o corolário de captação de água do sul de Minas para cá, e que fica na cara ali, fica parte em Mariporã, parte em Franco da Rocha, mas que quando chove, e a represa tem que soltar água, enche Franco da Rocha. Ou seja, o município abriga um equipamento, que é uma represa, que fornece água para mais da metade da Grande São Paulo. Perfeito. Mas não é compensado quando ele sofre prejuízos decorrentes de ter esse inquilino. Entendi, faz sentido. Correto? Agora, será, só um adendo, que hoje essa situação de 2018, o acúmulo pluvial que tem ali, está parecido com a crise de 2013? Porque 2013 foi uma crise brutal, hídrica, né? Baixou bastante e, curiosamente, o ex-governador Geraldo Alckmin venceu um prêmio de gestão hídrica, né? O que beirou uma piada, porque, afinal de contas, São Paulo estava devendo nesse sentido. Você acha que em 2018 também a situação é alarmante, não? Olha, eu acho que a gente já pode estar superando o período mais crítico disso desta vez. A Sabesp alega que tenha feito obras. Eu não sei, ela não deu conta de que obras foram essas para evitar ou para comunicar, transportar água de uma represa para outra. Eu não conheço quais seriam essas obras, mas segundo ela isso seria suficiente para comportar. Mas eu queria falar para você de um aspecto sobre água e Sabesp que diz respeito diretamente ao ABC. Que é o seguinte, a Sabesp, embora ela seja uma empresa pública, que tem a responsabilidade não só de coletar o esgoto, não só de distribuir água e de tratar, mas também de tratar o esgoto, e eu acabei de dizer que em Franco da Rocha não tem um litro, mas Franco da Rocha não é uma exceção, correto? Essa questão do tratamento de esgoto no estado de São Paulo e no Brasil é uma questão muito séria. Agora, aqui em Santo André, por exemplo, ou em Mauá, ou em várias cidades da Grande São Paulo, as cidades têm autarquias ou empresas próprias de distribuição de água e tratamento de esgoto. Como o Semasa em Santo André? Como o Semasa, como a SAMI em Diadema, a SAMA em Mauá, né? Mauá. E que o governo e que a Sabesp tem feito um esforço muito grande de chantagem sobre esses municípios com vistas a absorver essas empresas para si. Eu quero lembrar o risco que os municípios estão correndo ao se cederem a essa pressão. Capital externo, são os acionistas, né? Então, a Sabesp, ao mesmo tempo que ela tem que lidar com investimentos para pobre, esgoto, ela também tem que distribuir dividendos para os seus acionistas na Bolsa de Nova York. Então é uma situação delicada essa. Quer dizer, já dizia alguém há 2000 anos atrás então dolarizou. Que não se pode servir a dois senhores, né? Exato, fazer o jogo duplo, né? Então, e agora eu me pergunto também o seguinte, onde é que o planejamento de empresas como a Sabesp, a CPTM, o metrô é feito? Eu acredito que seja um planejamento para décadas, são empresas de porte. Mas o governador tem um mandato de 4 anos. Onde é que se reflete o interesse público no planejamento dessas companhias? Por exemplo, quem que estabeleceu que a prioridade era levar a linha do metrô até o aeroporto internacional de Guarulhos,
que aliás não vai até o aeroporto, né? Fica 2,5 km do aeroporto a linha do metrô. E não trazer o metrô até o ABC, ou concluir o monotrilho da Zona Sul da capital, o monotrilho da Zona Leste da capital. Quer dizer, onde é que está colocado o interesse público no planejamento dessas empresas? Então, esses dois debates da questão metropolitana e das grandes políticas públicas da região metropolitana que são levadas por empresas, é um debate que eu quero fazer. É um debate que de fato abre um leque de interpretações, a esquerda sempre defendendo a maior intervenção do Estado e às vezes a centro-direita, a própria direita, o Estado mínimo, né, entregando as nossas estatais para o capital externo. Quero agradecer a sua presença, uma autoridade intelectual, explanou sobre vários assuntos aqui no Politicação hoje e saber as suas considerações finais. Olha, Sérgio, quero agradecer de novo a oportunidade, quero agradecer aos nossos amigos e amigas aí do Politicação e dizer que esse momento eleitoral, de campanha eleitoral, o mais importante é a gente ter clareza de que nós precisamos tomar uma posição sobre o que está acontecendo na sociedade brasileira, porque é dessa posição que depende os anos vindouros, o projeto de nação que nós queremos para o Brasil. Por isso, eu quero te cumprimentar pelo grande serviço que vocês aqui estão prestando à sociedade brasileira, que é promover esse tipo de discussão. Muito obrigado, Maurici, pela sua presença, pelas suas palavras. Espero que volte mais vezes. Farei questão de estar aqui quando você me convidar. Muito bem. Obrigado pela presença. E você daí de casa, temos um encontro marcado na semana que vem. O Politicação fica por aqui. Um grande abraço e até a semana que vem.